Aos torcedores de Arsenal e Liverpool, peço muito desculpas por conta do meu atraso, tá? Ao torcedor do Tottenham, se você veio aqui esperando alguma análise do jogo contra o West Ham, eu sinto informar que não vai acontecer, porque no momento em que eu gravo esse vídeo, o Tottenham ainda está jogando. Primeiro tempo, pela última vez que eu vi aqui, 0-0, 35 minutos. Por conta do meu horário, né, acabou de terminar aqui o jogo do Manchester United, tem que gravar esse vídeo antes de ser expulso aqui de Old Trafford e logo depois tem que viajar para Liverpool, porque amanhã eu começo logo cedo, na segunda-feira, a minha cobertura de Liverpool e Real Madrid, jogo da TNT, enfim, vocês já sabem, HBO Max, Liga dos Campeões e tudo mais. Então, eu vou tentar fazer um resumo da rodada, mas infelizmente não posso falar, por motivos óbvios, nada sobre o jogo do Tottenham contra o West Ham. Eu vou dar mais destaque, tá, a Liverpool e Arsenal, mas por eu estar aqui e para respeitar esse cenário, eu vou falar, claro, também desse Manchester United e de Marcus Rashford, né? É impressionante o que ele vem fazendo. Depois da partida contra o Barcelona, eu gravei um vídeo aqui para o canal dizendo que não havia nenhum jogador mais decisivo do que ele no pós-Copa, e os fatos, mais uma vez, me convencem dessa afirmação, né? Eu acho que afirmar que ele é o melhor pós-Copa é uma questão de opinião. Você pode olhar para o Osimhen, o que está fazendo no Napoli, para o jogador georgiano, que eu não vou conseguir falar o nome dele, você quer que Vara, né, que a redução do nome dele, está jogando demais também, enfim. Você pode olhar para o Napoli e pegar um desses dois jogadores, pode olhar para os números do Haaland, mas acho que no pós-Copa ele não entra no mesmo quarto que esses jogadores, na mesma mesa. Mas que o Rashford é o mais decisivo, com os melhores números de gols, especificamente falando, aí é um fato, né? Não é uma questão de opinião. Agora são 16 gols em 17 jogos no pós-Copa, cara. E outras 2 assistências. Ou seja, ele tem mais participações diretas em gol do que jogos. E certamente está entre os melhores, aí sim, subjetivo, mas acho que não é uma questão de opinião ele estar pelo menos nessa conversa para você, né? Nesse trecho pós-Copa. E a temporada dele já é bastante especial, é a temporada mais goleadora do Rashford já. Ainda estamos em fevereiro e ele já ultrapassou a melhor marca dele, que era da temporada 19-20, 22 gols. Agora ele já tem 24. E acho que o primeiro gol dele aqui hoje é um símbolo do que se tornou o Marcus Rashford nessa temporada, uma versão melhor do que qualquer uma anterior, e o que o Marcus Rashford virou com Erik ten Hag, né? Que é um jogador que, quando você olha para o lance, o Garnacho está livre, sozinho, no meio da área. A opção mais óbvia para que o gol saísse, para quem está de fora, a gente, era tocar. Pelo que eu percebi, pelo que eu interpreto olhando para o lance, isso nem passou na cabeça do Rashford. Para o Rashford, não. O mais correto, a opção mais segura para que o gol saísse era chutar a gol. E ele estava certo. Isso representa um nível de confiança quase que oposto ao que ele tinha nas últimas 2 temporadas, especialmente, que era um Rashford cabisbaixo e sem nenhuma confiança e acertava praticamente nada dentro das partidas. Esse não. Esse acerta praticamente tudo e os números são a ponta do iceberg de tudo o que o Rashford tem feito e dessa transformação mental e técnica desse jogador, né? O mental permitindo que ele avance mais casinhas no potencial técnico, que sempre foi muito claro para quem o acompanha. Aliás, 7º jogo seguido de Rashford marcando aqui nesse estádio. O recorde, é claro, de Cristiano Ronaldo, são 10 jogos seguidos em que o português marcou aqui nesse estádio. Não sei se o Rashford vai conseguir bater esse recorde, mas já é a maior sequência de jogador do Manchester United desde Wayne Rooney em 2011 e 2012, se eu não estou enganado. E claro, nesse mesmo lance do primeiro gol, eu preciso falar de Bruno Fernandes, um passe à la Ricardo Quaresma. Se você não conhece muito bem essa característica do Quaresma, por favor, joga aqui no YouTube depois desse vídeo, para você ver um desfile de passes de trivela, passes de 3 dedos. E, enfim, o Bruno conseguiu 2 assistências no jogo de hoje. Ele está se adaptando muito bem a essa posição mais aberta pela direita, né? E é interessante ver o Bruno Fernandes cada vez melhor nesta temporada, né? Na jornada desta temporada, porque
Ele, com a camisa do Manchester United, com raríssimas exceções, ele sempre foi absolutamente decisivo, né? Desde que chegou aqui, impressionante, né? Como já parecia que estava aqui há anos, e é um líder técnico, um dos líderes técnicos dessa equipe. E eu estou interessado nesse sistema adotado pelo Erik ten Hag, com o Bruno mais aberto pela direita. Eu estou muito interessado para ver quando o Casemiro voltar, esse foi o último jogo de suspensão dele dentro das competições inglesas, se o Ten Hag vai colocar o Sabitzer na posição do Weghorst nesse momento, né? Acho que seria interessante. Casemiro, Fred, Sabitzer um pouco mais avançado atrás do Rashford, com o Bruno de um lado e o Sancho de outro à frente do Garnacho. Eu acho que esse é o momento. O Antony está voltando de lesão, assim como o outro Antony, o Martial. Sobre o Weghorst, interessante ver que, sei lá, hoje pelo menos, o grande destaque foi o jogo defensivo dele, né? Quase que um Joelinton parte 2, um centroavante criticado por jogar na posição e tem nas características defensivas um outro lado do próprio futebol, guardadas as devidas proporções, porque o Joelinton tem uma estrada já muito mais interessante e mais longa, né, pelo Newcastle do que o Weghorst por aqui. E acho que, enfim, a gente pode deduzir que o Weghorst só terá essa temporada com a camisa do Manchester United, mas enfim, hoje fez uma boa partida, principalmente nesse aspecto de entrega, de estar bem defensivamente. Foi o jogador que mais desarmou no primeiro tempo, por exemplo. E para finalizar, quando eu falo em primeiro tempo, o Erik ten Hag disse nas entrevistas pós-jogo que o time foi um lixo. E acho que ele tem razão, né, cara? Porque foi um primeiro tempo quase todo do Leicester e é importante lembrar que para o Rashford brilhar, o time precisou que De Gea brilhasse antes. Foram 2 milagres. O segundo tão espetacular, numa cabeçada, não lembro de quem. Muito, muito importante, mais uma vez, o De Gea que igualou o número de jogos sem sofrer gol pelo Manchester United que Peter Schmeichel, os dois recordistas nesse quesito nas estatísticas da história deste clube. Um ponto rápido sobre o TT. Cara, ele chegou no Leicester, estreou pelo Leicester tem 15 dias e parece que já está aqui no time e na Premier League há muito mais tempo. Impressionante como está se sentindo confortável, e eu trouxe esse ponto para o técnico Brendan Rodgers na entrevista coletiva. Brendan, can I ask you about Tete? Because he seems more comfortable with the team and with the league than someone that has been here for over 2 weeks. Yeah, no, he's settled in really, really well. He's come into tough games also. 2 games away from home and a home game against Tottenham. So, but he's settled in great. He's a really good footballer who works very hard at his game, and he gives us that balance on the right side. And I thought he was excellent first half. Created some problems, and he's settled in really well for a young player, adapting to what is a really physical league. Voltando para o Manchester United para fazer uma ponte com os próximos assuntos, está na briga pelo título ou não? Na tabela está na terceira colocação, a 3 pontos atrás do Manchester City e a 5 do Arsenal, que tem um jogo a menos que esses dois que estão no retrovisor dos Gunners, né? Cara, não sei, depende da continuidade dessa consistência impressionante que o Manchester United vem conduzindo, não só na Premier League como em todas as competições. Está vivo nas 4, né? Tem uma final daqui a pouco contra o Newcastle pela Copa da Liga e antes disso define uma vaga nas oitavas de final ou não contra o Barcelona aqui nesse estádio na Europa League. Mas de qualquer forma, eu acho que não dá para descartar. E se antes da temporada eu estava projetando que pro United seria muito lucro conseguir uma vaga na próxima Liga dos Campeões, se conseguir enfiar-se nessa briga pelo título, cara, vai me provar redondamente, não só enganado, como subestimei, né? O poder de transformação do técnico Erik ten Hag nisso tudo aqui. E quis perguntar sobre isso para ele na entrevista coletiva. Não foi dessa vez que eu consegui a palavra numa entrevista do treinador do Manchester United, quem sabe na próxima. E fazemos a ponte com a virada espetacular e diria emocionante desse Arsenal. Cara, foi um jogo de um time com cara de campeão. E eu só não afirmo que esse é o caso, porque o nível de exigência para você ganhar a Premier League pós-Klopp, pós-Guardiola,
é tamanha que, mesmo com esse aproveitamento geral monstruoso do Arsenal até aqui na competição e um jogo com essa potência, né? Um jogo difícil contra um Aston Villa em crescimento desde a chegada do Unai Emery, gol marcado por Felipe Coutinho, o time criando boas chances, o Watkins muito bem mais uma vez e tudo mais, na casa do adversário, a torcida empolgada e você consegue uma virada desse nível, cara, fazendo 2 gols nos minutos finais, assim, é para você sair com o peito estufado e se sentir com cara de campeão. Eu não afirmo isso, mas acho que não seria exagero nenhum o Arsenal se sentir assim e o torcedor ganhar uma injeção de ânimo muito grande depois dessa vitória que vem na sequência de uma derrota tão frustrante para o Manchester City no Emirates, né? Cara, que atuação impressionante. Eu fiquei assombrado com o que o Arsenal conseguiu num jogo que se desenhou tão complicado. E é por isso que, assim, independentemente do resultado da Premier League, o torcedor do Arsenal está vivendo uma jornada espetacular. É complicado trazer isso, porque a gente sabe que o esporte, no fim das contas, ele é visto por muita gente apenas pelo prisma do resultado. E ele tem a sua importância, não quero dizer que não tenha, tá? Não sou maluco a ponto de afirmar isso. E o Arsenal tem muita chance de aliar essa jornada espetacular com um título no fim. Se isso acontecer, é uma temporada absolutamente perfeita. Se não vier a acontecer, por quaisquer que sejam os motivos, eu acho que não adianta entrar na pilha de quem quer classificar, como já classificaram depois da derrota para o Manchester City, esse time como pipoqueiro, o Arsenal sempre pipoca no fim, patati patatá. Cara, eu acho uma visão tão binária do futebol que me entristece, porque assim, o Arsenal está claramente num caminho vencedor. Está claramente seguindo uma trilha que não segue há muitos anos. Né? Talvez desde a formação do trabalho do Wenger, porque depois dele, até mesmo enquanto ele estava lá nos últimos anos, não havia muita coisa para você se animar. Né? Me corrija se eu estou enganado, torcedor dos Gunners, mas antes dessa temporada a expectativa era conseguir colher o que parecia que iria ser colhido na temporada passada, que é uma vaga na Liga dos Campeões por meio da Premier League. E agora o time está brigando pelo título, efetivamente. Então, assim, é claro que se não vier a conquistar a Premier League, a sensação de frustração e de amargor ela é inevitável por conta da posição que o time se colocou, mas eu não acho que isso seja o único ponto de avaliação da temporada do Arsenal. Enfim, estou me antecipando aos fatos aqui, mas é só para, sei lá, para a gente não esquecer de curtir o caminho, né? Se tudo depender do resultado final, putz, cara, aí o futebol tem muito pouca graça. Só tem um vencedor, que, repito, pode vir a ser o Arsenal, evidentemente, a tabela mostra isso. E que lance do Jorginho, né, cara? Eu sei que o gol tecnicamente foi contra e se não fosse o Martinez não seria gol, mas enfim, a chance foi criada num chute espetacular do Jorginho. Não é característica dele, características, aliás, que são bastante diferentes às do Partey. Isso cria uma dificuldade porque o time não está acostumado a ter um Jorginho ali, e sim a ter um Partey, mas isso pode vir a dar uma riqueza de opções. O ideal é ter o Partey saudável para ter o Jorginho como opção para, dentro de um mesmo jogo, mudar as características, ou os dois juntos, né? Ou em outro jogo colocar o Jorginho ali porque, em termos de passes e de criação de jogadas, ele é mais fluente do que o Thomas Partey, né? Que faz uma temporada espetacular. Então, de qualquer forma, essa contratação do Jorginho já me parece estar se justificando. Assim como a do Trossard. Eu entendo que eles vão viver à sombra de um do Mudryk e outro do Caicedo, porque seriam jogadores que poderiam estar no Arsenal caso, em teoria, o clube tivesse colocado mais grana na ponta da agulha, né? Nas duas negociações. Mesmo assim, cara, eu acho que já dá para afirmar que foram duas contratações interessantes. Né? A do Jorginho pela oportunidade e a do Trossard também por uma questão de projeção. Não é tão jovem, mas é mais jovem do que o Jorginho. Então, assim, eu acho que já dá para cravar como acerto
Ou eu estou me precipitando? E uma dúvida rápida, olhando para o Aston Villa. Por que é que tanta gente pegou tanta raiva do Dibu Martínez, cara? Pelo que ele fez na Copa do Mundo? Sinceramente, eu achei divertido o que ele fez lá. Eu acho ele um bom goleiro, excepcional em disputa de pênaltis. Se o que ele fez é causar uma mudança nas regras, é outra conversa que eu estou disposto a ter. Mas esse hate em cima dele, eu sinceramente não consigo entender. E não é só no Brasil não, tá? Aqui também. Passando para outro clube que se acostumou a estar nessa conversa, mas não está mais nesta temporada, só que de qualquer forma mostrou sinais vitais depois de muito tempo, né? O Liverpool consegue emendar a segunda vitória seguida na Premier League, né? Depois de vencer o Everton no Derby dentro de casa. Agora consegue essa vitória contra o Newcastle fora de casa, um jogo complicadíssimo e, cara, o Liverpool matou o jogo muito rapidamente, antes mesmo de ter um homem a mais, antes mesmo da expulsão do Nick Pope. E foram 2 golaços coletivos, né, cara? O primeiro numa triangulação ali na saída de bola muito bonita, lançamento do Arnold, um domínio e uma finalização espetaculares do Darwin Núñez, que precisava desse gol. E é só ver a comemoração dele para entender o quanto que ele estava querendo isso, né? E o segundo gol, cara, é uma assistência também muito bonita do Salah para o Gakpo marcar pela segunda vez consecutiva, né? Um jogador que, dizem por aí, terá uma entrevista exclusiva com este repórter que vos fala pela TNT Esportes na véspera dessa partida contra o Real Madrid. Mas voltando para o jogo, 2-0, a sensação de que o jogo já estava morto, e aí vem o lançamento espetacular do Alisson para o Salah, né, se eu não me engano, e o Nick Pope coloca a mão fora da área, enfim, é uma expulsão claríssima, e aí o Newcastle estava enterrado nessa partida e o Liverpool pôde ficar um pouco mais tranquilo. Mesmo com alguns sinais que ainda persistem, infelizmente, para o torcedor dos Reds, que são uma vulnerabilidade defensiva, especialmente quando sofre contra-ataques, e mesmo com um homem a mais isso é preocupante. E nos escanteios, né? Lances indiretos de bola parada, ainda acho que o Liverpool pode voltar a se defender melhor nessas 2 situações de jogo, que são muito corriqueiras e, portanto, expõem o time defensivamente com uma constância perigosa, especialmente quando você enfrenta times do cacife do Real Madrid, que vai chegar daqui a pouco. Mas, de qualquer forma, foi bonito ver isso que eu chamo do ressurgir dos sinais vitais, né? Do Liverpool conseguindo fazer triangulações, associações, jogadores com um pouco mais de confiança, jogadores voltando a marcar gols, né? O Gakpo pela primeira vez, mas o Darwin voltando a marcar, o Salah voltando a ser importante, o Arnold seguindo com assistências, enfim. Então é bom ver isso, tanto quanto é bom ver o Bajcetic jogar bola, né? Cara, é muito especial ver, no momento em que o contexto ajuda muito pouco, um garoto sendo uma das lideranças técnicas da equipe, né, cara? Porque, assim, quando você pensa em subir um moleque da base, o ideal é que o contexto esteja bem para que ele venha e a torcida tenha paciência e os mais experientes estejam na ponta dos cascos técnicos para que não dependa tanto do garoto para o time conseguir vitórias e tudo mais. O Bajcetic não subiu nessa situação. E está conseguindo entregar mais do que outros jovens que subiram recentemente, como o Curtis Jones, como o próprio Harvey Elliott. É claro que eles tiveram problemas de lesão, especialmente o Elliott, uma muito séria, né? Mas de qualquer forma, gosto muito do Bajcetic. Eu sei que ele entrou por necessidade física, mas ele se mantém por impressões técnicas. E essa ressurreição do Liverpool vem num momento bastante apropriado, né? Não só por ainda estar relativamente cedo na temporada da Premier League para tentar, quem sabe, conseguir voltar a se meter ali numa briga, primeiro por competições europeias e depois, se alguém bobear muito, se muitos bobearem muito, se enfiar na briga por vaga na Champions pela Premier League, mas principalmente por conta dessa partida contra o Real Madrid em Anfield, né, cara? Jogo importante contra um Real Madrid que vem melhorando e que ganhou confiança, especialmente com o título do Mundial de Clubes, que por si só não vale tanto, mas como um catalisador, né, para virar a chave na temporada. Acho que cumpre uma função interessante, especialmente nesse momento que o Real Madrid vivia, e com o Vinícius Júnior
sendo mais uma vez essencial para esse time e talvez pela primeira vez um protagonista quase que solo, né? Já que a temporada do Benzema é abaixo da temporada passada, inclusive nos aspectos físicos. Então, estou interessado para esse jogo de terça-feira. Acho muito difícil de criar qualquer prognóstico, mas acho que as duas equipes se recuperaram o suficiente recentemente para que a gente tenha a esperança de um jogo tão interessante quanto deveria de fato ser. Sim, vou falar um pouco do Chelsea, cara. Mais uma atuação bastante ruim, mais uma derrota e agora dentro de casa para o Lanterna, cara. Assim, tá difícil pensar em como o cenário desse Chelsea pode piorar, porque assim, a torcida, ela pode se sentir frustrada e até um pouco deprimida nesse momento, mas acho que um requinte de crueldade é o time ter investido tanto, né? Porque cria uma sensação, assim, o investimento ele compra muita coisa menos o tempo. Pelo contrário, o investimento te corta tempo, porque quanto mais você investe, menos tempo você tem. A urgência é maior. E o Chelsea vive nessa panela de pressão, que já é tradicionalmente muito grande em Stamford Bridge e que agora, dado o cenário da gastança, de tanta gente chegando e do time não mostrando quase nada, independentemente das peças. Inclusive, eu estava lendo aqui que o Graham Potter, só nessas últimas 2 semanas, já utilizou mais jogadores do que o Mikel Arteta no Arsenal na temporada inteira. Cara, assim, isso cria um problema que é a questão de adaptação, né? É tanta gente chegando que o Chelsea passa por uma intertemporada sem ter o tempo de fazê-la para adaptar tanta gente. E o time marca muito poucos gols, né? Aqui, são 4 gols marcados em 9 jogos neste ano de 2023. E 10 atacantes no elenco, né? Então, assim, quando você olha para todos esses pontos, é muito difícil não jogar os holofotes nele. Quando eu falo, por exemplo, do que vem acontecendo aqui, e a transformação personificada do Marcus Rashford, eu pergunto, teve algum jogador que melhorou no Chelsea com Graham Potter? Ou foi só o oposto? Só pioraram? O trabalho é recente, mais recente do que o Ten Hag, mas são meses de diferença, então não é uma diferença tão grande assim, tão gritante. E você não vê nem de perto o que você vê aqui. Beleza, o Marcus Rashford é um exagero à regra, mas ele não é exceção. Há vários outros jogadores desse Manchester United que melhoraram com o Erik Ten Hag em 6 meses desde a estreia na Premier League. Com o Graham Potter, que chegou em setembro, sei lá, cara, sinceramente, eu entendo mais agora, cada vez mais, o torcedor do Chelsea. E mais um gol de falta de James Ward-Prowse. Eu sou muito fã, cara. Eu adoro um batedor de falta, quem não gosta, né? E parece que rareia-se, né, esse especialista em bolas paradas, e a gente também teve nesse fim de semana esse golaço absurdo do Messi. E o Ward-Prowse está muito próximo do recorde de David Beckham. Ele está a 1 gol de igualar os 18 gols de falta na história da Premier League que o David Beckham tem. É questão de tempo até que ele iguale e ultrapasse. Tem muitos jogos quer dizer, não sei, né? O Southampton pode cair, cara. Putz. Olha só, eu não escrevi isso no roteiro não, a ficha só caiu nesse momento. Bom, vamos ver. Ainda tem tempo nessa temporada e talvez o Southampton não caia, né? Mas de qualquer forma, até porque foi uma vitória muito importante do Southampton que se livrou do antigo treinador, mas eu sou fanzaço do Ward-Prowse, que além das faltas, bate escanteio de uma maneira maravilhosamente bem. Passando rapidamente pelo tropeço do Manchester City, cara, que chegou a ter 85% de posse de bola, acho que terminou com 75%, mais de 20 chutes a gol e mesmo assim tropeçou. E a gente pôde ver que o Haaland tem pitadas humanas, né? Não é apenas algo robótico naquele jogador. O gol perdido dele, eu não me lembro de ter visto um gol perdido tão claro na carreira do Haaland. Não acompanhei tanto no Borussia e muito menos no Salzburg, mas acompanhava clipes, né? No City, certamente, é o gol mais perdido do Haaland. Talvez tão perdido quanto o da estreia dele, né? Na Supercopa da Inglaterra contra o Liverpool. Mas esse, enfim, assustou, ainda mais de um cara que já tem 32 gols na temporada, agora em 31 jogos. De qualquer forma,
O City perdeu outros gols, jogou mais do que o suficiente para ter saído com a vitória. Então não foi um City sem a própria identidade. Acho que não é uma derrota tão pesada para o City mais uma vez sentar no divã, mas é uma derrota, é uma atuação que sei lá, cara, me convence um pouco mais do porquê uma pulguinha aqui atrás da orelha com esse Manchester City existe, né? Do porquê tá difícil encontrar a consistência que o Manchester City colocou como necessária para ganhar essa Premier League, e depois dessa vitória é o outro lado da moeda, né? Grande contra o Arsenal no Emirates, tropeçar agora é um timing muito ruim, ainda mais pela vitória do Arsenal, né? E o City volta a ficar atrás, agora está a 2 pontos do Arsenal e com um jogo a mais, virtualmente a 5 pontos. Então, assim, cara, não veio em bom momento, e por mais que o time não tenha jogado mal, precisava ter não só aproveitado melhores oportunidades, mas transformar domínio em gols, que é algo que o Manchester City raramente deixou de fazer. E nessa temporada, volta e meia, o faz. Um dado para reafirmar isso, nessa partida, pontualmente, 23 chutes a gol, 6 no gol. Pontaria ruim. É isso, minha gente, um entardecer maravilhoso aqui nesse belíssimo Teatro dos Sonhos, nesse belíssimo cenário. Agradeço mais uma vez a sua companhia. Agora é foco na Liga dos Campeões, é foco em Liverpool e Real Madrid.